Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar então essa nossa unidade 3, estudando alavancagem. Inicialmente, vamos entender a relação custo-volume-lucro, né, que é a base exatamente para a gente entender uma questão muito importante na administração financeira que se chama ponto de equilíbrio. Tá? Começamos definindo então o que seria o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é aquele ponto, digamos assim, de maneira prática, em que as despesas e custos igualam as receitas, né? Onde o lucro, né, a equação do lucro é receita menos os custos totais. Então, quando o lucro ele é igual à diferença entre as receitas menos os custos totais, ou seja, o lucro é zero, né? Nós temos então exatamente o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele ponto em que a partir daquele ponto, aquela quantidade ou aquele volume de vendas estipulado, a empresa passa a ter lucro. Tá? Ou seja, é o ponto em que a receita é igual ao custo total. A análise do ponto de equilíbrio, às vezes chamada de análise custo, volume e lucro, é usada para determinar o nível de operações necessário para cobrir todos os custos operacionais e avaliar a rentabilidade associada a diversos níveis de venda. Isso aqui segundo o Gittin. Então, a gente já tem aqui algumas equações que a gente vai trabalhar nos exemplos. Primeiro, o lucro é igual a receita menos o custo total. Tá? Custo total, por sua vez, é igual a custo fixo mais custo variável. Aqui está escrito errado, mas é custo fixo. Tá? Então, o custo fixo é aquele que não varia com o volume de vendas. E o custo variável, aqui no caso o custo variável total, ele varia de conformidade com as vendas. Vamos detalhar mais essas equações. Então, o lucro é igual a receita menos custo total. A receita, por sua vez, é igual a quantidade vendida vezes o preço de venda unitário. Então, se eu vender 1.000 unidades e o preço de venda é 10, qual vai ser minha receita? 10.000. Custo variável, por sua vez, é igual a quantidade vezes o custo variável de uma unidade. Tá? Então, digamos que a quantidade seja 1.000 e o custo variável de uma unidade seja 5. Então, meu custo variável total, 5.000. 1.000 vezes 5. Reenquadrando esse custo variável aqui nessa fórmula, a gente vai ter que custo total é igual a custo fixo mais quantidade vezes custo variável. Colocando exatamente o custo total aqui, esse elemento aqui do custo total, aqui na equação do lucro, a gente vai ter que lucro é igual a receita menos custo total. Lucro vai ser igual a quantidade vezes preço de venda, que é a receita, menos custo total, que é custo fixo, aqui no caso é mais Q vezes CUV, tá? Então, a gente vai ter então que o lucro é igual a quantidade vezes preço de venda unitário menos custo variável unitário. Isso daqui a gente chama de margem de contribuição unitária menos custos fixos. Tá? Ou seja, se eu vendo por 10 e o custo de cada unidade é 5, então minha margem de lucro de cada unidade, que é a margem de contribuição unitária, é 10. Vezes a quantidade menos o custo fixo vai dar o nosso lucro. A margem de contribuição total nada mais é do que a quantidade vezes a margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio é definido por Lemes da seguinte forma: é a quantidade de produção ou venda de bens ou serviços cujos custos associados às receitas são iguais. Nesse ponto há um equilíbrio, por não há lucro nem prejuízo. Então, no ponto de equilíbrio, o lucro é igual a zero. Não tem nem prejuízo nem lucro. Matematicamente, a quantidade do ponto de equilíbrio, que a gente pode obter a partir de igualando isso daqui a zero e reorganizando seus termos, a quantidade de ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária, que é preço de venda menos custo variável unitário. Receita do ponto de equilíbrio, quantidade do ponto de equilíbrio vezes o preço de venda. Quantidade do ponto de equilíbrio, receita do ponto de equilíbrio. Vamos então trabalhar aqui alguns exemplos para a gente entender essas equações. Esses exemplos são todos do livro. Vamos supor que a empresa Tambaqui Limitada, empresa que comercializa pescado no interior do estado do Amazonas, esteja querendo saber quantos quilos de peixe ela precisa vender para evitar possíveis prejuízos, ou seja, o ponto de equilíbrio. No decorrer do processo, o administrador da empresa, juntamente com o contador, precisou fazer um levantamento de todos os custos fixos, aluguéis, né,
gastos fixos da empresa, tipo conta de telefone, por exemplo, né? Salário do gerente, né? Se ele não tiver nenhuma parcela variável, mas a maioria não tem. O valor encontrado totalizou 60 mil, né? Então custo fixo 60 mil. E também precisou analisar a estrutura de custos variáveis e chegou a um valor médio de custo de 4,5 por quilo do pescado. Tá? O preço de venda médio é 7,50, ou seja, para cada unidade ele vai ganhar quanto? 7,50 menos 4,50, que é a margem de contribuição unitária, R$ 3,00. Então, preço de venda unitário 7,50, custo variável unitário 4,50, custo fixo 60 mil. Com isso daqui a gente já consegue encontrar o ponto de equilíbrio. Em seguida, subtraiu do valor venda médio 7,50 do valor do custo, ou seja, a margem de contribuição unitária é 3. Com o levantamento do dado, ele conseguiu calcular o ponto de equilíbrio da seguinte forma, pelaquela forma, quantidade de ponto de equilíbrio igual a custo fixo dividido pela margem de contribuição, ou seja, vai ser 60 mil dividido por 3. 60 mil dividido por 3 é igual a 20 mil quilos. Ele precisa vender 20 mil quilos. Se ele vender 20 mil quilos, ele vai igualar as receitas aos custos totais. Esses 20 mil quilos equivale a quanto de faturamento? 20 mil vezes 7,50, 150 mil. Então, se ele vender abaixo de 150 mil reais, ele vai ter prejuízo. Acima de 150 mil reais, ele vai ter lucro. Então, ele precisa vender no mínimo 150 mil. Se ele vender 150 mil, o lucro vai ser zero. Essa é a ideia do ponto de equilíbrio. Após todos os cálculos, o administrador chegou à conclusão que, para evitar possíveis prejuízos, a empresa precisa vender no mínimo 20 mil quilos de pescado por ano, que representaria um faturamento anual de 150 mil, aí em torno de 10 mil, 12 mil reais por mês. Né? Se as vendas forem acima dessa quantidade, a empresa terá lucro. No entanto, se for abaixo, ela terá prejuízo. Aqui, vamos mais à frente. Suponha que o administrador da empresa queira avaliar o impacto do ponto de equilíbrio das seguintes opções de estratégias. Digamos que ele queira aumentar o preço de venda para 8, de 7,50 para 8. O ponto de equilíbrio vai para quanto? 60 mil dividido por 3,50 dá 17.142. Ou seja, se eu aumentar o preço de venda para 8, eu reduzo o ponto de equilíbrio, que era 20 mil, ele cai para 17.142. É bom, né? Você ter um ponto de equilíbrio menor é melhor para a empresa. Podemos concluir que o aumento do preço de venda irá reduzir o ponto de equilíbrio e favorece a situação da empresa. O inverso também é válido. Se eu diminuo o preço de venda de 7,50 para 7, por exemplo, vai ser ruim, porque eu vou ter que vender mais quantidade para pagar meus custos. Se o preço de venda for menor, será preciso vender mais para alcançar algum lucro. Segunda opção estratégica, redução dos custos fixos em 15 mil. Era 60 mil, vai passar para quanto? 45. Redução de 15 mil. Na situação, redução do custo fixo excederá o impacto da seguinte forma. 45 mil, preços originais, 7,50 menos 4,53, 3, 15 mil. Ou seja, também reduzo o ponto de equilíbrio se eu reduzir os custos fixos. É uma forma da gente reduzir o custo fixo que é positivo também. Com isso, é possível concluir que a redução dos custos fixos totais poderá reduzir o ponto de equilíbrio, o que beneficiará a situação da empresa. O inverso também é válido. Se eu aumentar o custo fixo, eu vou precisar vender mais para pagar esse custo. Se a empresa aumentar os custos fixos, ela precisar vender mais para alcançar o lucro. E por fim, redução do custo variável unitário em 50 centavos, que era 4, vai cair para 4,50. Nessa possibilidade de redução, vai impactar da seguinte forma. 60 mil, original, 7,50 preço original, em vez de custo variável ser 4,50 por quilo, passaria a ser 4. Então, 7,50 menos 4, 3,50. 60 mil dividido 3,50, 17.142. Também reduz de 20 mil para 17.142. Com esse cálculo, é possível concluir que a redução do custo variável unitário irá reduzir o ponto de equilíbrio, o que é bom para a empresa. O inverso também vale. Se eu aumentar o custo variável, o custo de cada unidade, eu também vou aumentar o ponto de equilíbrio, o que seria ruim. Com isso, a gente encerra o nosso estudo do ponto de equilíbrio. No próximo vídeo, a gente vai estudar então o processo de alavancagem em si.
para depois partirmos para os exercícios. Bons estudos e até o próximo vídeo.